Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu a seus discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. O pão, ele era uma figura que representava a Cristo, um simbolismo de Cristo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Aqui Jesus ele usa o termo nova aliança, assim como em Êxodo, Deus ele tinha feito uma aliança com Moisés, e assim como Deus tinha feito uma aliança também com Noé. Então agora o ser humano ele não estaria mais debaixo da maldição da lei, mas sim sobre uma nova era, a era que a gente vive agora, a era da graça, que justificou a todos nós, os que vieram antes e depois dele. Mas isso é algo que a gente vai explicar com mais profundidade ali no final. E digo-vos que, desde agora, não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia quando beberei novamente convosco no reino de meu Pai. Essa passagem, esse versículo, fala sobre a volta de Jesus, sobre o reino de Jesus, que ele vem estabelecer aqui na terra. Deus queira que não demore muito, né? Porque a gente não aguenta mais esse mundo. Mas Jesus ele deixa muito claro que por mais que o sangue dele fosse derramado, por mais que ele viesse a ser crucificado e posteriormente a morrer, esse não seria o fim. Seria apenas o propósito de Deus sendo cumprido. Jesus ele destaca no versículo 28 que o sangue dele era derramado em favor de muitos. Muitos quem? Em favor de mim, em favor de você, em favor de todo aquele que nele crê. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos imerecedores, não merecemos a graça de Deus. Inclusive Deus ele dá uma lei para Moisés e Israel ele segue essa lei até a vinda de Jesus, e nenhuma pessoa conseguiu cumprir a lei. A lei é como o código penal que aponta aonde está o seu erro, aonde você é culpado. Então por isso que eu digo maldição da lei, mas Cristo nos livrou dessa maldição, porque se a lei nos condena, Cristo pagou em nosso lugar, derramando o seu sangue no lugar do nosso sangue. E agora, por causa do seu sacrifício, nós podemos viver novamente em comunhão com Deus, podemos viver eternamente com Deus, claro, por meio de Cristo. Tem até uma música que é muito associada à ceia, erroneamente, que é Morada, de Emaús. Não estou dizendo que a banda fez a música com esse propósito, mas as pessoas, elas conectam essa música com o momento da ceia. Eu já vi ela sendo tocada em muitos momentos de ceia. Só que a música de Emaús, ela diz assim, que ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Quando o crente ele está tomando a ceia, ele já sabe quem Jesus é. Não é ao partir o pão que ele vai saber quem Jesus é. É justamente esse o ponto do caminho de Emaús. Os caras não sabiam quem era Jesus. Eles precisaram aprender quem era Jesus, mas o crente, ele já toma a ceia sabendo o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter a graça de Deus na nossa vida. O preço, o que Jesus teve que sofrer para que para que você pudéssemos ter uma eternidade, pudéssemos ter vida e não a morte, que seria o justo pelas nossas ações, porque todos nós pecamos. Romanos 3,23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, da glória de Deus. Então, por isso que o descrente, ele não pode tomar a ceia, porque ele não sabe o que é o corpo de Cristo, ele não sabe o que é o sangue de Cristo derramado por nós.
E aí no versículo 30 ele vai dizer: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E o que é esse hino que eles cantaram? A Bíblia não especifica, né? Mas na Páscoa, os judeus, eles tinham que cantar, era uma tradição, né? Eles cantavam o Salmo 113 até o Salmo 118. E o Salmo 113 e o Salmo 114, eles eram lidos antes do jantar. E o Salmo 115, 116, 118, eles eram cantados depois do jantar de Páscoa. E Jesus celebra a Páscoa um dia antes, né? Então, muito provavelmente, né, a Bíblia não afirma, mas muito provavelmente eram esses os textos que eles estavam cantando, eram esses os hinos que eles estavam cantando. E é muito lindo quando a gente percebe justamente o texto que Jesus estava cantando antes de acontecer tudo o que aconteceu com ele. Porque aos olhos humanos, o que aconteceu com Cristo, a crucificação dele, a morte dele, era desespero. As pessoas achavam que ele era o Messias, que ele ia libertar Israel, que ele ia remir Israel. Então o que aconteceu foi uma desgraça, podemos dizer. É só a gente olhar de novo para a passagem de Emaús, né? A gente olhar como aqueles dois discípulos de Jesus estavam tristes. Mas o Salmo 118, ele é totalmente ao contrário. Ele é um salmo de esperança, um salmo de vitória. E esse salmo, ele aponta para uma era vindoura de glórias para Israel, e não de desgraça e de coisas ruins como foi a crucificação de Cristo. Vamos ler o Salmo 18 para a gente entender um pouco mais. Salmo 18. Tá. Pera aí que o flash ele tá dando bem na minha cara, daí quando eu vou ler tem umas manchas aqui causadas pela luz, então tá um pouco difícil, mas eu vou me virar aqui para ler, tá bom? Salmo 118, versículo 1. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque dura para sempre a sua misericórdia. Diga agora, Israel, que sua misericórdia dura para sempre. Diga agora à casa de Arão que a sua misericórdia dura para sempre. Digam os que temem ao Senhor que a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia, invoquei ao Senhor. O Senhor me respondeu, pondo-me em um lugar espaçoso. O Senhor está comigo, não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Portanto, eu verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem. Melhor é confiar no Senhor que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que fiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor eu as destruirei. Cercaram-me e rodearam, mas no nome do Senhor eu a despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém foram apagadas como fogo de espinheiros, pois no nome do Senhor as destruirei. Tu me empurraste com violência para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha fortaleza e a minha canção, e Ele se fez a minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo de salvação. A mão direita do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e proclamarei as obras do Senhor. O Senhor me corrigiu muito, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta aberta do Senhor. Por ela entrarão os justos. Exaltar-te-ei, porque me ouviste, e te fizeste a minha salvação. A pedra que os edificadores rejeitaram veio a tornar-se a pedra angular, ou cabeça de esquina. Isto é obra do Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nele nos regozijemos. Salva-nos agora, nós te rogamos ao Senhor. Nós te rogamos ao Senhor, que nos faça prosperar agora. Bendito o que vem em nome do Senhor. Desde a casa do Senhor o bendizemos. Deus é o Senhor que nos ilumina com a sua luz. Atai o sacrifício da festa com cordas até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. És o meu Deus, a ti exaltarei.
Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque para sempre é a sua misericórdia. Se agora, neste momento de Mateus 26, Jesus ele estava prestes a ser entregue aos religiosos, estava prestes a ser crucificado, estava prestes a enfrentar a morte e a ter o seu sangue derramado, esse não era o fim. E a Bíblia, essa passagem de Mateus ele deixa isso muito claro, ele vem construindo esse argumento de que a morte de Jesus não era o fim, mas sim parte do plano de Deus. Se a morte de Jesus era uma desgraça, uma coisa ruim aos olhos humanos, Jesus ele lembra do que vai acontecer futuramente, que ele não vai morrer ali e acabar ali, mas que ele vai ressuscitar. Ele vai falar disso a seguir no próprio capítulo 26. Ele fala: eu vou morrer, mas depois eu vou adiante de vocês na Galileia. Então esse Salmo 118, ele fala sobre o futuro, sobre como Jesus é glorioso, porque ele vai voltar e o mesmo povo de Israel que o crucificou agora será remido. Aqui no Salmo 118, né? O Salmo 118 ele fala: você me corrigiu muito, mas não me entregou à morte. Israel passará pela tribulação, o remanescente de Israel passará 7 anos terríveis sendo perseguidos, mas Jesus cumprirá todas as suas promessas a Israel. Ele se lembrará das promessas feitas a Abraão, a Isaac, a Jacó, aos profetas, e ele virá em esplendor, não na figura de cordeiro, não na figura com a coroa de espinhos, ali na cruz, cheio de sangue, mas como um rei glorioso que virá cumprir o seu reinado aqui na terra. E depois serão feitos novo céu, nova terra e a nova Jerusalém que descerá dos céus. Então a crucificação não é uma desesperança, mas sim a nossa esperança, porque apenas por meio dela todas essas coisas são possíveis. Sem ela, estaríamos todos condenados ao fogo do inferno para sempre.